Vamos abrir a palavra em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Está escrito assim a palavra: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Esse é um dos versículos mais altos que nós temos em toda a Escritura, como assim um resumo da obra que foi realizada por nós. Ele fala da encarnação, ele fala do ministério, da vida, da morte, da ressurreição do Senhor, da ascensão do Senhor, da obra que o Evangelho realizou e do seu produto final. Então, ele começa falando de Deus sendo manifesto em carne, e ele conclui falando do recebido na glória. E nessa transição, tá? E por isso que eu penso que os irmãos vão precisar, vamos precisar de muitos anos aí debruçados sobre esse texto para que a gente compreenda claramente ele. Mas no princípio, nós vimos, como Jesus ele vai dizer para nós isso lá no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 20 e 24, quando ele fala assim, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Então ele começa falando, da encarnação, e na encarnação nos é apresentado um homem só um homem. Ou seja, quando Deus se manifestou em carne, veio ao mundo um homem, totalmente diferente dos homens, Jesus. Como nós temos que conhecer esse homem Jesus, porque ele veio ao mundo inaugurar uma nova raça. Ele veio ao mundo trazer a realidade de uma nova raça. Então esse versículo ele começa assim, Deus se manifestou em carne. Ou seja, ele começa falando dessa obra gloriosa da divindade, do nosso Senhor Jesus, como dizia o irmão Piqueram, o Deus, o Jeová Filho, deixando a sua glória e se fazendo homem. Então isso é único, não vou dizer na história do mundo, isso é único na história da eternidade. Deus se manifestou em carne, o grande Criador, agora é um como nós, um homem, numa manjedoura. Só que a transição do texto, ela não conclui com a ascensão do Senhor. E é isso que eu penso que vai colocar um parafuso aí na nossa cabeça nesse texto. Porque ela não conclui com a ascensão do Senhor. Fala assim, Deus se manifestou em carne, Essa é a encarnação. E aí depois ele continua dizendo assim, foi justificado no Espírito. Então, vamos parar assim para pensar. Quando que o nosso Senhor Jesus precisou ser justificado? Quando que o nosso Senhor precisou desse assunto de justificação, se Ele é a nossa justiça? Quando que Ele precisou ser justificado? Sabe quando que Ele precisou ser justificado? Quando Ele decidiu tomar sobre Ele mesmo toda a nossa condenação. Então você tem que entender isso, que lá na cruz Ele nos incluiu no seu corpo, Ele assumiu a nossa dívida. Ele não apenas se fez um como nós, Ele se fez um conosco. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que dentro dele, unido a ele, encabeçado por ele, fazendo parte do mesmo corpo,
nós pudéssemos ter justiça. Então, por isso que ele foi justificado no Espírito. Agora, o Espírito do justificado habita em mim e em você. E é por isso que nós descansamos num fato, ainda que somos pecadores, justificados no Espírito. Sabe o que significa isso, irmãos? É como se nós nunca tivéssemos cometido pecado algum. Por isso, quando nós ganhamos uma pequenina revelação do valor da justificação, nós adoramos a Deus. Eu costumo dizer o seguinte: quando um pecador ouve sobre justificação, ele não entende nada, ele tem sono. Mas quando um filho de Deus recebe uma pequenina revelação do que significa justificação, ele levanta as mãos para os céus e diz assim: ó, glória a Deus, aleluia, eu sou justificado. Porque é por causa dessa justificação no Espírito que nós podemos comparecer diante de Deus uma e outra vez e dizer assim: meu Pai, meu Deus, meu Senhor. E muito mais do que isso, o próprio Deus, santo, justo, reto e bom, também pode dizer para mim e para você, quantas vezes for necessário: meu filho, meu santo, meu justo. Sabe, irmãos, não tem coisa melhor para a santificação do que você ter essa comunicação no teu coração, de que você pertence a um Deus que é santo, justo e reto. Sabe, quando você está lá com a mão para pegar no pecado lá, ó, que o Espírito Santo revela para você que você pertence a Deus. Não tem ferramenta melhor para a santidade do que isso. Eu me lembro uma vez que eu estava num determinado lugar, cuidando de um grupo de jovens, e me colocaram para fazer uma viagem com eles, e a princípio foi uma viagem tranquila, mas no retorno, sabe, quando a gente começou a voltar para casa, que aqueles jovens começaram a encontrar suas namoradinhas, seus namoradinhos dentro do ônibus, sabe, e eles começaram a se achar, e naquele caminho sobrou uma mocinha, sabe, e aquela mocinha, ela colocou na cabeça dela que ela não ia ficar sozinha, e então ela partiu para cima de mim, sabe, irmãos, e o que me salvou aquele dia foi essa revelação de que eu pertenço ao Senhor. Foi o que me salvou aquele dia, porque se dependesse da minha força, da minha cabeça, da minha capacidade de resistir ao mal, eu fatalmente teria caído naquela armadilha. Mas graças a Deus que essa realidade, sabe, o Espírito Santo sopra no teu coração assim, ó, você é meu santo, você é meu luzeiro. E aí você se apropria dessa verdade e vence. Então, o nosso Senhor, ele foi justificado no Espírito por nossa causa, para ser para nós em todo o tempo justiça. E aí ele continua falando assim, ó, contemplado dos anjos. Contemplado dos anjos. Isso é muito grande isso, né? Imaginar que a vida e a obra do nosso Senhor, ela será admirada por toda a eternidade, tá? Não foi dado aos anjos essa missão de pregar o Evangelho, mas eles assistiram tudo isso, sabe? Eles tiveram assistindo tudo isso, e não apenas os anjos, vamos falar assim, os anjos celestiais, os querubins, os serafins, mas até mesmo os caídos, aqueles principados e potestades, sabe? O Senhor foi a cada um deles na sua missão aqui na terra. E quando eles estavam no mesmo lugar que o Senhor estava, não tinha como não haver um testemunho. Então você via que aqueles demônios ou aqueles espíritos se manifestavam nas reuniões e eles diziam assim: ó Filho de Deus, por que chegaste antes da hora? Porque eles não sabiam nada do Evangelho, eles só esperavam o julgamento. E então agora estava ali o Filho de Deus, né, se manifestando aos homens, Deus encarnado. Então ele foi contemplado dos anjos. Mas tem uma outra realidade, e dessa todos nós estamos envolvidos: crido no mundo. Ou seja, o Evangelho do nosso Senhor chegou até a nós. Não é maravilhoso isso? Mas ele não termina aqui, irmãos. Ele não termina aqui.
um dia qualquer desses, nós em Cristo e Cristo em nós, seremos recebidos na glória, num novo homem, cujo cabeça é o Senhor. Então esse versículo, ele envolve todas essas coisas, e o que a gente encontra aqui é Cristo e nós é nele, Cristo é a igreja, sabe? Porque o mistério da piedade, que ele fala assim, grande é o mistério da piedade, essa palavra piedade aqui é eusebeia, que significa verdadeira adoração. Qual que é o mistério da piedade? É Cristo e a igreja, prontos na glória. Esse é o propósito de Deus para nós. E não é maravilhoso isso? Saber que nós que éramos, vamos dizer assim, perdidos, totalmente perdidos, agora estamos envolvidos nesse projeto glorioso. Agora, como que o nosso Pai espera nos receber lá na glória? Como? Nós chegaremos lá como a vergonha ou como a glória do projeto? O projeto consumado. Como que nós vamos chegar lá? Então, eu entendo que o grande projeto de Deus é fazer com que a vida do Cristo, a vida de Jesus, sabe, a vida de Jesus mesmo, seja impressa em nós, que de alguma maneira, com todas as dificuldades que nós temos, que a vida do Senhor seja colocada no nosso caráter, e que naquele glorioso dia, na glória, cada um de nós seja uma expressão daquilo que é o Senhor Jesus. Não é que individualmente nós seremos plenos como Jesus, de maneira nenhuma, mas coletivamente nós seremos a outra metade dele. Ele vai poder olhar para nós e vai dizer assim, carne da minha carne, ossos dos meus ossos, como Adão quando viu a sua ajudadora. É assim que nós chegaremos na glória, parecidos com ele. Então, o projeto, eu digo assim, humanamente falando, é impossível de se realizar. É algo que está muito além da nossa capacidade. Tudo que nós podemos fazer é contemplar o plano e se oferecer a Deus para que Ele faça em nós. E qual que é a grande barreira? A grande barreira nossa, e isso nós vamos começar um pouco aqui no Sermão do Monte a vislumbrar isso. A grande barreira nossa é que o pecado, ele transtornou a nossa mente, a nossa alma, a nossa vontade. O pecado, ele nos fez indivíduos, pecadores e individualistas. Foi isso que o pecado fez. Então, querendo ou não, todos nós carregamos, por natureza, uma mente individualista. Eu, meu, para mim. E isso nos faz soberbos, orgulhosos, falsos, religiosos, arrogantes, mentirosos. Isso é o que nós somos. Essa é a nossa realidade. É isso que nós somos. Então, como eu estava me lembrando ontem de manhã, o Senhor, Ele foi... Sabe quando os irmãos fazem uma festa aqui e esquece de fazer a limpeza e deixa comida para todo lado? Aí passa uma semana, tem que vir aqui limpar. Quando chega aqui, encontra o quê? Verme. Verme se alimentando da carniça, tá? Foi isso que o Senhor buscou. Quando a gente encontra um monte de verme, a gente quer fazer o quê? A gente quer queimar, a gente quer jogar fora o quanto antes. O Senhor foi lá na nossa lata de lixo, falou assim, vermezinho, você é meu, vem cá, eu vou fazer de você um ser para mim, para a eternidade. Que mistério glorioso esse, sabe? Esse é o mistério da piedade. Esse é o trabalho do Senhor. Ele está transformando vermes em homens segundo a vontade dele. O pecado nos fez vermes. O Senhor está buscando agora esses vermes. E pela palavra, pelo Espírito, pela circunstância, pelo poder dele, Ele está fazendo em nós homens como Jesus. Ou seja, o alvo não é ser líder. O alvo não é ser rico. O alvo não é ser grande. O alvo não é ser feliz. O alvo é ser parecido com Jesus. Então é por causa disso que nós temos esse evangelho do reino de Deus, que a gente está disposto aí a conhecer esse evangelho do reino de Deus.
porque é o evangelho do reino de Deus que vai fazer esse trabalho conosco. E a primeira parte desse evangelho não é fazer. Sabe, certa vez, isso está lá no capítulo 5 do evangelho de João. Certa vez chegaram para Jesus e falaram assim, ó: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Porque nós somos assim, nós somos muito práticos, a gente já quer saber por onde começa, né? E nós temos que aprender isso, sabe? Nós temos que começar assim, ó, por causa da profundidade da nossa queda, nós temos que começar conhecendo que tipo de vida que agrada a Deus. E na medida que nós vamos conhecendo o tipo de vida que agrada a Deus, de maneira verdadeira, o que isso vai produzir em nós? Isso vai produzir em nós arrependimento, porque a gente vai descobrir que a gente não tem nenhuma, vamos falar assim, ó, né? Imagina que você tem que vir aqui para mexer nessa fiação aqui, ó. Nós chamamos o Evandro para vir aqui para mexer nessa fiação. Aí fala assim, eu vou colaborar, mas a gente não tem, que nem no meu caso, não tem nem ombro para segurar uma escada, nem um alicate, nenhuma fita isolante, tem nada, não tem nada que pode ser útil para contribuir. A única coisa que a gente tem, né, graças a Deus que a gente tem uma vontade, e a gente pode sujeitar essa vontade à vontade de Deus e falar assim, eu quero ajudar, eu quero cooperar. Então quando eles chegaram no Senhor, eu falei assim, ó, o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? Sabe, irmãos, eu preciso explicar isso para os irmãos, é importante isso. O evangelho de João foi escrito para a igreja, e antes da igreja ser estabelecida, o Senhor, ele usou Abraão, Isaac, Jacó, José, para criar uma nação. Essa nação é a nação de Israel. O irmão Atmani, num livro chamado Ortodoxia da Igreja, ele vai nos dizer que Israel, a nação de Israel, é como ratos de laboratório. Ou seja, o Senhor fez primeiro esse trabalho com Israel. Para quê? Para mostrar para nós tudo que Israel viveu para mostrar para nós. Para mostrar para nós o quê? A nossa incapacidade de reconhecer a verdade, de obedecer a verdade. Mesmo que a gente tenha na mão um manual com os 20 passos, ou com os 10 passos, a gente não é capaz de discernir e falar assim, ó, beleza, é isso aqui que o Senhor mandou fazer, vou botar em prática. Não. E como que a gente pode garantir isso, que a gente não tem condição? Olhando para Israel. É só olhar para Israel. Então, lá estavam aqueles judeus, naqueles dias de Jesus. Eles tinham testemunho. Você pega o livro de Gênesis, o evangelho está lá em Gênesis, né? Você pega o Pentateuco, o evangelho está lá. Você pega os Salmos, você pega a história de Israel, você pega os provérbios, você pega os profetas, está tudo lá. Você não precisa muito. Se você tiver o livro de Isaías, você estudar ele, você vai ver que o evangelho está lá. Mas nos dias que o nosso Senhor Jesus chegou, nós tínhamos alguns grupos. Nós tínhamos os saduceus, que representava o que é hoje os liberais, os racionalistas, e eles estavam mais perdidos do que cego em tiroteio. Aí por outro lado você tinha os fariseus, que representava, vamos dizer assim, hoje os fariseus representavam os legalistas, os formalistas, os ortodoxos, religiosos, né? Eram os fariseus. E eles erraram o alvo tanto quanto os saduceus, tanto quanto, sabe? A única diferença entre os fariseus e os saduceus é que os fariseus, eles tinham, vamos dizer assim, eles tinham uma vontade de obedecer aquilo que eles se proporam, enquanto que os saduceus já tinham desistido de tudo, né? Mas você tinha lá os fariseus e os saduceus, mas você não tinha só eles, você tinha também os escribas. E sabe quem que eram os escribas? Os escribas eram aqueles homens que se consagravam para estudar, traduzir e ensinar a palavra. Então quando você encontra a Bíblia dizendo assim, ó, escriba, fariseu, saduceu, não pensa que está falando de marginal, largado, ímpio, como nós éramos, não. Está falando da elite religiosa daqueles dias que o Senhor teve aqui. E a gente vê que todo o esforço deles levou eles a uma posição que eles não conseguiram ver Jesus. Por que eles não conseguiram ver Jesus? Porque eles estavam cheios deles mesmos. E conosco não é diferente.
Por isso que quando a gente vai falar sobre o reino de Deus, o primeiro tópico do Sermão do Monte, nós podemos chamar de o reino ao contrário, ou seja, o reino invertido. Por que o reino invertido? Será que o reino de Deus está invertido? Então eu posso dizer isso para vocês, sem dúvida nenhuma, não tem nenhum problema com o reino de Deus. O problema está aqui, ó. Quem está invertido sou eu. Consegue entender isso? Uma vez eu ouvi um irmão dizer assim: você não encontrou Jesus. Você está falando para todo lado aí que você encontrou Jesus. Você não encontrou Jesus. Eu falei assim: mas como assim, irmão? Eu não encontrei? Claro que eu encontrei Jesus. Se eu não tivesse encontrado Jesus, eu não tinha sido salvo. Ele falou assim: muito bem, quem estava perdido? Aí eu, é verdade, Jesus nunca se perdeu. Ou Jesus se perdeu? Quem estava perdido? Nós estávamos perdidos. Então quem encontrou quem? Oh, glória a Deus, aleluia! Foi Ele que nos encontrou, foi Ele que nos buscou, foi Ele que pagou o preço, foi Ele que entrou lá naquela lata onde estavam os vermes e falou assim: vermezinho, eu amo você, vem para fora, vem para casa, agora você é meu. Foi isso que aconteceu. Então, irmãos, percebe como nós estamos invertidos? Então, para a gente compreender claramente esse assunto do reino de Deus, tópico número 1, tá? Nós estamos virados do avesso. E agora o nosso Senhor, com todo amor, Ele precisa mostrar isso para nós. Então Ele vai nos apresentar no Sermão do Monte uma vida. E é uma vida que é impossível de ser vivida por homens invertidos. Então o Senhor, Ele tem que pegar a gente primeiro e virar do lado certo, para depois a gente poder obedecer o que nós iremos estudar. Então a primeira parte, irmãos, não é aprender o que nós temos que fazer, é apreciar aquele que é plenamente aquilo que agrada a Deus. Porque quando a gente compreende isso, né, a gente está disposto, uma e outra vez, a ir diante do Senhor, reconhecer a nossa miséria e falar assim: ó, Senhor, transforma-me. Senhor, não tira a tua mão, continua a tua obra, porque eu preciso ser virado do lado certo. Preciso ser virado do lado certo, né? Para você ter uma ideia, olha só, quando nós falamos da constituição humana, sem pensar, a gente fala assim, ó: o homem é corpo, alma e espírito. Não é assim que a gente fala? Aí quando a gente vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai dizer assim, ó: e o mesmo Deus da paz vos santifique total e completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós vimos aqui? Inversão. Ou seja, quando o Senhor olha para nós, Ele olha espírito, alma e corpo. Nós, quando nós olhamos para nós mesmos, nós nos vemos corpo, alma e espírito. E aí o que a gente faz? A gente fala assim, ó: prioridade número 1, saúde. Prioridade número 2, alegria. Prioridade número 3, salvação. Tudo errado, teria que ser o contrário. Prioridade número 1, salvação, né? Prioridade número 2, alegria. Prioridade número 3, saúde. Não mudou tudo? Então, o Sermão do Monte, ele tem essa finalidade de nos ajudar a ver isso, o reino invertido. E antes da gente entrar lá em Mateus 5, eu quero hoje, né, a gente vai começar a estudar Mateus 5, antes da gente entrar lá, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre uma característica do Evangelho de Mateus. Nós falamos já de 2 na última reunião. Eu quero colocar mais essa, e hoje eu quero ver isso com vocês na prática. Para os irmãos, assim, não é apenas para os irmãos ganhar conhecimento, não. Eu quero fornecer ferramenta para os irmãos estudarem o Sermão do Monte. Então, hoje, com certeza, nós não vamos, nem temos essa intenção de cobrir as 7 bem-aventuranças que nós vamos encontrar aqui. Mas uma maneira de nós estudar, existem muitas maneiras de nós estudarmos ela, mas uma maneira de nós estudarmos essas bem-aventuranças, de uma maneira assim que vai nos ampliar o entendimento, é a gente colocar essas bem-aventuranças com os ais. Assim, antes da gente fazer isso, eu quero mostrar para vocês que o próprio Senhor fez isso. Então vamos lá em Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6, nós temos aqui o Senhor
aqui ele vai tomar apenas 3 bem-aventuranças, tá? Aqui são só 3. Lá em Mateus, nós vamos encontrar 7. Mas olha aqui comigo, preste atenção, né, nessa leitura que eu vou fazer com os irmãos aqui, do versículo 20 ao versículo 26. Presta atenção, olha só. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos dividirem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Me perdoem, eu falei que era 3 bem-aventuranças, mas são 4. Então aqui a gente tem 4 bem-aventuranças. Olha o que a gente tem em seguida, verso 24. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ou seja, os ricos em contraste com os pobres. Mas esse é o Senhor que está ensinando. Então vamos para a segunda bem-aventurança e para o segundo ai. Olha aqui: ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Olha só, lá atrás você tinha os que tinham fome. Agora ele está falando aqui dos fartos. E ele fala: ai de vós fartos, em contraste com os que têm fome. Depois ele vai dizer assim, ó: ai de vós os que agora rides, em contraste com os que choram, né? Porque vos lamentareis e chorareis. E por fim, né, ele vai dizer assim, ó: ai de vós quando todos os homens de vós falarem bem, porque assim faziam seus pais com os falsos profetas. Ou seja, 4 bem-aventuranças, 4 ais. No Evangelho de Mateus é um pouco diferente, porque a estrutura do Evangelho de Mateus é uma simetria. Então você vai encontrar, um assunto no capítulo 1, você vai encontrar o mesmo assunto no capítulo 27. Você vai encontrar um assunto no capítulo 2, você vai encontrar o mesmo assunto no capítulo 28. Ou seja, você vai estudar o Evangelho e você vai encontrar essa estrutura de simetria. E o que divide é o capítulo 13, onde estão os mistérios do reino. Então, esse Evangelho ele é escrito de uma maneira muito alta. Só o Espírito Santo tinha a condição de conceder a um evangelista capacidade de escrever com essa estrutura. Então, aonde que nós vamos encontrar o outro lado das bem-aventuranças? Está lá em Mateus capítulo 23. Vamos lá, só para vocês verem, viu? Então aqui no capítulo 23 de Mateus, nós vamos encontrar do versículo 1 até o versículo 33. Do 1 ao 33. Você vai encontrar aqui uma cadeia de 7 ais. 7 ais. E assim como lá nas bem-aventuranças tem 2 que se repetem, aqui também nos ais tem 2 que se repetem no mesmo assunto. E se a gente quiser se aprofundar na revelação das bem-aventuranças, nós precisamos estudar elas junto com os ais. Entende? Agora, como eu disse para vocês, quem fez isso primeiro foi o Senhor. Lá no Evangelho de Lucas nós encontramos isso. 4 bem-aventuranças, 4 ais. Um juntinho com o outro. Se por um lado o pobre é bem-aventurado, por outro lado, ai de vós ricos. Né? Se por um lado o que tem fome é bem-aventurado, por outro lado, aquele que está em fartura, ai. É assim. Assim nós vamos estudar essas bem-aventuranças. Nós vamos pelo menos começar a estudar elas hoje, tá? E antes da gente ler então a bem-aventurança, eu quero ler com os irmãos o primeiro ai relacionado com a bem-aventurança. A bem-aventurança, eu tenho assim absoluta certeza que a maioria dos irmãos aqui tem ela decor na cabeça. Bem-aventurados vós, pobres em espírito, porque vosso é o reino de Deus. Ou bem-aventurados são os pobres em espírito, porque vosso é o reino dos céus. Eu acho que é assim que está escrito na minha tradução. Então ele está falando agora de algo complicado da gente compreender. O que significa essa palavra pobres em espírito? E a gente vai gastar tempo nela. Mas qual que vai ser a nossa primeira interpretação? O ai, ou seja, a negativa. O que é o contrário de ser pobre em espírito?
Então nós vamos olhar lá para o judaísmo, e o judaísmo, ou o resultado do judaísmo, vai ajudar a gente a compreender o que é o contrário de ser pobre em espírito. Então vamos fazer isso? Mateus 23, vamos partir do versículo 1 e nós vamos ler até o versículo 13, do 1 ao 13, são 13 versículos, 13 versículos especiais. Ó, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Nós pegamos dois grupos aqui, né? Escribas e fariseus. Então ele apresentou aqui um assunto chamado a cadeira de Moisés. Eu não vou dizer para os irmãos que eu não gosto dessa palavra, eu gosto, tá? Mas se eu fosse um dia fazer uma tradução, eu não usaria cadeira, eu usaria a palavra trono. Trono, não que Moisés tinha um trono, mas eles foram lá com toda a sede, com toda a fome, eles foram lá estudar Moisés, e eles foram buscar o que fazer estudando Moisés, e eles se tornaram os escribas e os fariseus. Estudando Moisés, eles se tornaram os escribas e os fariseus. E aí eles se assentaram num lugar elevado. Eles ocuparam uma posição de destaque. Eles se tornaram acima do bem e do mal. Eles se tornaram os doutores da lei. Eles se tornaram os conhecedores das escrituras. Eles se tornaram as autoridades espirituais dos dias deles. Então, isso não era motivo para os céus aplaudirem? Não era algo que os céus deveriam ser? Muito bem, aqui estão os escribas e os fariseus, sejam como eles. Olha o que o Senhor vai dizer: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que eles disserem que vocês têm que observar, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as obras deles, porque eles falam, mas não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e colocam sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as suas obras com a finalidade de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam a franja das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e serem saudados nas praças, e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, e quer dizer mestre, doutor, pastor, presbítero, ancião, bispo, padre, sabe, arcebispo, reverendo. É isso aí, é isso aí. Vós, porém, não sejais chamados pastor, padre, bispo, ancião, reverendo, bispo, mestre, porque um só é o vosso pastor, ancião, sacerdote, bispo, mestre, um só, a saber, o Cristo. E todos vocês têm o grandioso título de irmãos. Todos vocês são irmãos. Guardem isso no coração. Todos somos irmãos. Um pastor, um sacerdote, um pai, um senhor, um líder. Todos somos irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Padre ou vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso escravo.
E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque procedendo dessa forma, vocês fecham aos homens o reino dos céus. Nem vós entrais, nem deixai entrar aos que estão entrando. Bom, esse é o primeiro ai. E esse ai, ele vem de encontro a todo tipo de orgulho espiritual que nós temos hoje na nossa caminhada. Então nós podemos dizer assim que se tornar pobre em espírito é um caminho. É um caminho aonde nós precisamos, como João Batista, dizer assim, ó, o noivo já está chegando. E eu me alegro em poder cooperar com as coisas do noivo e ver a noiva e trabalhar para que a noiva fique pronta logo. Mas convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe, irmãos? Isso significa ser pobre de espírito. Então, o Senhor precisa trabalhar conosco para que o Evangelho, os mandamentos, as cartas de Paulo, a lei, o caminho da igreja, não deixe a gente como ficou os fariseus, os escribas, os saduceus. Ou seja, para que a gente não torne um bando de hipócrita, que sabe tudo, que ensina tudo, mas não vive nada, que coloca fardo pesado nas costas dos outros, mas não carrega, que em vez de abrir a porta do reino para as pessoas entrar, a gente vai lá e põe cadeado lá, nem entra e nem deixa entrar. Sabe o que faz isso? Orgulho espiritual. Na verdade, irmãos, não existe orgulho espiritual. Essa palavra é uma aberração. Não existe orgulho espiritual. Orgulho é carne, é obra da carne, mas a gente se torna orgulhoso. Aí a gente passa a se vestir de maneira diferente. Tem alguma coisa errada de vestir de maneira diferente? Irmãos, que bênção que é que uma irmã não se veste igual uma dessas moças que faz prostituição. É uma bênção a irmã se vestir de maneira diferente, é uma glória. Mas quando a irmã se acha maior do que as outras, porque ela está vestida de maneira diferente, já foi embora a glória, né? Então, a gente faz isso, irmãos, infelizmente a gente faz isso. A gente muda uma roupa, o Senhor consegue ganhar a gente numa camisa, e a gente já fala assim, não sou como aquele que anda sem camisa. Isso aí é carne. Isso aí é carne. O Senhor nos dá uma medida e a gente quer enfiar ela goela abaixo, aquela pessoa que está do nosso lado. A força, sabe? A força. Isso é orgulho espiritual. Então nós precisamos sim, irmãos, obedecer o Senhor, aprender a palavra, honrar o Senhor, avançar no conhecimento do Senhor, mas nós precisamos disso na medida de Cristo, na medida do Espírito, para que a gente não seja um instrumento de escândalo para os que estão de fora. Sabe assim? Isso é para nós. Então, essas coisas que o Senhor está nos ensinando sobre diligência, modo de andar, como a maneira como nós lidamos com família, com dinheiro, com bebida, com o mundo, essas coisas, sabe? Elas têm que realmente produzir um caráter de humildade em nós, e não de orgulho, sabe? De humildade. E é isso que é o contrário, tá? Do que ser pobre de espírito. Então, quando o Senhor fala assim, bem-aventurados são os pobres de espírito, é o contrário de ser escriba e fariseu hipócrita. Então, a gente tem que entender isso. Qual que é o contrário? O que é ser pobre de espírito? Então, nós podemos dizer assim, é o contrário de ser um religioso, arrogante, soberbo, achando que é o maior de todos, o melhor de todos, o modelo para os céus. E, infelizmente, irmãos, é só a gente andar um pouquinho na palavra, que é isso que a gente começa a sentir dentro de nós. Não sou como esse, não sou como aquele, não sou como aquele. Eu sou melhor, eu sou maior, eu sou mais sábio, eu sou mais santo, eu sou mais digno. Entende isso? Então, irmãos, esse método de ensino do Sermão do Monte, comparando com os ais, ele é enriquecedor para as nossas vidas. Porque se a gente estudar assim, a gente já vai... Esse contraste vai ajudar bastante a gente. E sabe o que vai ajudar a gente a ver? E se a gente não vê, a gente está errado. Vai ajudar a gente a ver quão longe a gente está
de ser pobre em espírito. Não é verdade? Quão longe a gente está disso, né? Cada um na nossa medida, mas isso é um alvo que nós estamos buscando. Sabe quem que é o pobre de espírito? É Jesus. Pensa bem. Sendo Deus, não teve por usurpação o ser. Essa é a primeira barreira nossa. Nossa primeira barreira é o ser. Fala assim, você não sabe com quem você está falando. A nossa primeira barreira está aí, irmãos. Ah, esse aí. Não, aqui, não, por cima de mim não. Não, você não sabe com quem você está falando. Então, nós começamos aí, né? O nosso Senhor sendo quem Ele é. Ele veio ao mundo. Vamos imaginar assim, na onisciência dele, tá? E o que eu estou fazendo aqui, irmãos, não deveria nem fazer, tá? Que é especulação. Mas vamos imaginar lá na onisciência dele, naquele relacionamento de amor entre pai e filho, né? O pai falando assim, ó, você vai ter que se tornar um homem. Esse é o caminho. Você vai ter que deixar todo esse esplendor de glória aí, lá para a terra, como um homem. Falei, não, pai, tudo bem, mas eu vou chegar lá em que época? Qual que é a época que eu vou chegar lá? No século XVIII, XIX, no século XXI, né? Vou chegar lá já quando eles têm internet, né? Como que vai ser? Não. Você vai para a pior época da história. Você vai lá nos primeiros anos do Império do... Ai, como que é o nome daquele homem, gente? Augusto. Você vai chegar lá na época do Augusto César. A prostituição, a guerra, o desvalor à humanidade, as doenças, vai estar um caos. Poxa vida. Então, eu vou nascer em Roma, né? Eu vou nascer em Roma? Não, você não vai nascer em Roma. Você vai nascer na Palestina. Tá maluco, né? Tanto judeu espalhado por tanto lugar, eu vou ter que nascer na Palestina, sim. Você vai nascer na Palestina, porque é assim que está escrito, é lá na Palestina. E você não vai, ainda que você vai, homem, servo, mas você precisa nascer num coxo, porque você vai chegar como cordeiro. Você vai entrar como cordeiro e vai sair como cordeiro. Então você vai nascer num coxo e depois você parte naquele altar que está preparado lá, que é a cruz, como cordeiro de Deus. Então, mas como assim? Então quer dizer que eu não vou ter nenhum quarto de bebê? Não vou ter nenhuma comitiva na hora do parto? Mas eu não vou ter nem... Não, nada disso. Esse é o caminho, entendeu? E ele olhar para o coração do Pai e ele contemplar o resultado da obra lá no final, ele contemplar a igreja gloriosa e ele encher o coração dele de gozo, porque está escrito assim, ó, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a afronta e abraçou a ignomínia. Falou, eu quero. Então, o nosso Senhor chega aqui, como chegou. Pobre, humilde, nascendo num coxo. E viveu aqui, sendo desprezado entre os homens. Manso, humilde, santo. Nós descobrimos na vida do Senhor que a humildade é a beleza da vida cristã. A humildade é a beleza da santidade, e não o contrário. Então, por causa disso, bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. E aqui não está falando de ausência de recurso financeiro. Aqui está falando da ausência de orgulho, de soberba, de religiosidade, de arrogância, de altivez. Tudo que nós temos. Todos nós estamos cheios disso. Basta, né? A gente não tem nenhum problema de subir num púlpito e falar assim, ó, eu sou um miserável pecador alcançado pela graça. Mas se levanta na assembleia uma irmãzinha, aponta o dedo para nós e fala assim, ó, falastrão, mentiroso, fofoqueiro, a gente entra em crise. Não é verdade? Que a gente entra em crise, né? Alguém chegar e falar assim, ó, você é um ladrão, você não entra em crise? Não quer brigar, não quer matar, sabe por quê? Porque nós estamos cheios de nós mesmos. Porque, irmãos, não tem um mês que a gente não fica devendo. Não tem um mês que a gente promete e não cumpre. Não tem um mês, aliás, não tem um dia que a gente honra o Senhor com as nossas finanças, com o nosso tempo,
Não tem um dia, irmãos, não tem um dia. Sabe, eu olho pro meu guarda-roupa lá e tá sobrando cueca e meia. Tá sobrando. E eu olho e falo assim, ó, tá faltando. Cadê essa cueca? Cadê essa meia? Cadê? Onde tá? Onde tá? Sabe quem roubou? Eu tô roubando. Todo dia. Então eu preciso me humilhar diante do Senhor. E falar assim, Senhor, quero conhecer o teu filho, porque eu quero ser transformado na imagem dele. Que eu quero naquele dia glorioso fazer parte do pelotão de frente daqueles santos, que o Senhor vai falar assim, ó, servo bom, servo bom. Isso só será possível se eu conhecer o Sermão do Monte de verdade e se ele me transformar em alguém parecido com Jesus. Então eu quero terminar com um versículo, está em Mateus, capítulo 11. Vamos fazer o seguinte, a gente não leu ainda, me perdoa, irmão, a gente não leu ainda o capítulo 5. Então vamos primeiro ler o capítulo 5, que foi da onde nós tiramos a exortação de hoje, e depois nós vamos ler no capítulo 11, tá? Então, Mateus capítulo 5, versículo 1, eu quero que os irmãos vejam a simetria, tá? Mateus 5:1, Mateus 23:1 tem o mesmo assunto. A ênfase lá é que Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Olha aqui, ó. E Jesus, vendo a multidão, viu aqui a concordância? Subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Viram a unidade? Então agora o Senhor vai dizer assim, ó. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, pobre em espírito, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bendito seja o teu nome, Senhor. Como é maravilhoso contemplar a sua humildade. Como é maravilhoso contemplar a sua pobreza, porque sendo riquíssimo, o Senhor se fez pobre, para que pela sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Então nessa manhã, Senhor, nós elevamos aos céus as nossas mãos e pedimos a Ti, Senhor, faça de nós esses pobres em espírito. Faça de nós homens mansos e humildes de coração. Coloca descanso nas nossas almas, Senhor, no fato de que o grande objetivo do Senhor é nos esvaziar de nós mesmos para nos encher de Cristo. Nós te damos graças por isso, ó Deus. Nós te louvamos por isso. E nós te pedimos, Senhor, pega firme conosco. Não desista de nós. Torna-nos, Senhor, esses seus representantes aqui na terra. Nós somos escribas e fariseus hipócritas, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós fechamos a porta do reino, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos faça pequeninos, por favor, Senhor. Por amor do teu nome, Senhor. Trabalha conosco. Nos vira do avesso, Senhor. Nós estamos todos invertidos. Precisamos do Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.